Estamos iniciando pela TV Câmara de Tupã o programa Mão na Roda, um programa do Rotary Clube de Tupã. E eu quero começar hoje falando um pouquinho de história. Eu vou te dar uma pequena aula de história. Aproximadamente 550 anos antes de Cristo, surgiu um império poderoso chamado Império da Babilônia. Subiu ao trono um monarca por nome Nabucodonosor II. Nabucodonosor, ele tinha ideias megalomaníacas, ele queria dominar o mundo. A sua ideia era de ser o governante do mundo todo. E então ele formou um grande exército, ele formou um pessoal bélico poderoso, um exército muito numeroso, e começou a marchar sobre as nações. Ocorre que nesse seu desejo, nesse seu sonho de dominar o mundo, ele esbarrou num obstáculo. E esse obstáculo foi a cidade de Jerusalém. Primeiramente por causa dos montes de Sião que cercam a cidade, 7 montanhas estrategicamente erguidas pela natureza, protegendo a cidade. Em segundo lugar, um muro de mais de 13 metros de altura na sua parte mais baixa, 17, 20 metros de altura na parte mais alta, um muro muito forte, muito bem construído, de pedras. E graças a esse muro e graças a essa situação geográfica, Nabucodonosor não conseguiu invadir Jerusalém. Então ele deu ordem ao seu general, Nebuzaradão, para que Nebuzaradão, de alguma maneira, quebrasse a força de Jerusalém. Era uma questão de honra. O que as demais nações diriam se ele não conseguisse entrar naquela cidade? E ele acampou os seus exércitos em torno de Jerusalém e montaram a seguinte estratégia. Era para juntar todo o lixo possível, entulho, restos de árvore, restos de capim, tudo que os seus soldados encontrassem era para ser acumulado em redor do muro. Todos sabem que se você começar a entulhar a parede da sua casa, ela vai umedecer, e umedecendo ela fica mais frágil. Pois bem, ocorre que do lado de dentro da cidade, o rei de Israel ordenou que carpinteiros, pedreiros, monitorassem o muro diariamente, montou uma equipe de manutenção e essa equipe de manutenção diariamente corria todo o muro para verificar como estava. Se estava umedecendo, se estava acontecendo alguma coisa. E o tempo foi passando. 1 ano, 2 anos, 3 anos de sítio. O exército de Nabucodonosor não arredava o seu pé. Todos os dias eles traziam entulho, tranqueiras, restos de árvore, lixo, e iam encostando no muro da cidade. Mas lá do lado de dentro, 3 anos se passaram, a equipe encarregada da manutenção do muro começou a relaxar. Então já não fazia mais uma verificação tão boa como era no início, tão minuciosa como era no início. E um certo dia, um soldado vem a Nebuzaradão e disse ao general: General, encontramos uma rachadura no muro. É apenas um trinco na parte externa do muro. Então Nebuzaradão disse: ganhamos a guerra. Mas como assim ganhou a guerra por causa de um trinco? Por causa de um trinco no muro. Eles colocaram cunhas naquele trinco, apenas uma pequena rachadura. Jogaram água nessas cunhas, a madeira inchou, começou a arrebentar o restante do muro, o exército invadiu Jerusalém e foi uma desgraça só. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfos, em uma única noite, 171 mil pessoas tiveram as suas cabeças cortadas na cidade. E tudo por quê? Por um descuido, por um relaxo. Nós não vamos verificar, não precisamos verificar muito o muro todos os dias, porque afinal de contas o exército já está aí há 3 anos e não aconteceu nada até agora. Por causa de um descuido, a morte invadiu a cidade de Jerusalém. Eu estou dizendo tudo isso porque nós vivemos um momento muito difícil. Nós estamos vendo novamente uma ameaça, que é a ameaça da poliomielite. Para aqueles que não sabem, a poliomielite é uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus.
E na maioria das vezes, as pessoas afetadas por este vírus passam a ter problemas motores, passam a ter problemas principalmente nos órgãos inferiores. É interessante que a polio só atinge uma das pernas, por exemplo, né? E a pessoa passa a ter muitos problemas, problemas de locomoção, problemas de saúde, problemas respiratórios e pode levar à morte. Nas décadas anteriores ao início da vacinação, ali por 1950, 60, 70 e até a década de 80, nós encontramos muitas pessoas infectadas, principalmente crianças até 4 anos de idade, infectadas com o vírus da poliomielite. E era muito triste, eu convivi com pessoas que contraíram a poliomielite, eu vi o sofrimento. Eu conheci uma menina, que hoje já é uma senhora, que ela precisou passar por 17 cirurgias só para poder usar um aparelho para se locomover precariamente. Uma doença muito triste. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo que de uns anos para cá, mesmo o governo fazendo campanhas de vacinação, mesmo o Rotary Club, da qual eu faço parte, e não é este ou aquele Rotary Club, mas o Rotary Internacional, fazendo campanhas de vacinação, patrocinando a fabricação das vacinas, as pessoas estão relaxando. Não estão ligando, mas isso não é nada, ninguém mais ouviu falar de alguém que tenha pólio, que tenha contraído a pólio nesses anos. Na verdade, desde 1990, o Brasil está livre da pólio, não aconteceu mais nenhum caso, mas está voltando, porque agora surgiram pessoas portadoras do vírus selvagem, um vírus muito pior da pólio, que pode passar a infectar pessoas por não terem sido vacinadas, crianças por não terem sido vacinadas. E nós temos uma estatística que no Brasil, na última campanha de vacinação, 320 cidades não atingiram 50% das suas crianças vacinadas. Dessas 320, 44 estão no estado de São Paulo. 44 cidades aqui no estado de São Paulo. E pasmem, se você achar que os piores índices são lá do Nordeste, do Norte ou de algum estado dessa região, está enganado. Os piores índices estão aqui em São Paulo. O pior índice foi em Santo Antônio do Aracanguá, na região de Araçatuba, que teve menos de 2% das suas crianças vacinadas. Uma cidade como Franca, uma cidade maravilhosa, com toda a estrutura, 24,1% das crianças vacinadas. Peruíbe não chegou a 35%, Jaú não chegou a 35%. Outras cidades não atingiram o índice mínimo de vacinação. Nós precisaríamos ter 78% das crianças imunizadas para que essa doença infeliz, essa doença terrível, não volte para o nosso país. Então, o programa de hoje é voltado para esse alerta, para essa necessidade urgente de que os pais levem os seus filhos. A vacinação começou no dia 6 de agosto, vai até o dia 31, sendo que o dia 18 é o dia D da vacinação. Sábado, dia 18, haverá uma grande mobilização para a vacinação das crianças, não só na nossa cidade, mas no Brasil todo. E o Rotary Club, como um todo, em todo o Brasil, todos os Rotary Clubes, estamos envolvidos nessa campanha para levar as crianças a serem vacinadas. Tá bom? Vai aqui o nosso alerta. Eu peço que você leve as suas crianças, se você os tem, até 5 anos para serem vacinados, o mais depressa possível. Convide os seus amigos, os seus parentes, fale para os seus funcionários, empregados, que levem as suas crianças. Por favor, as professoras de creches, não deixem de incentivar as crianças para que sejam vacinadas. Nós precisamos blindar as nossas crianças para que a poliomielite não volte mais para o nosso país. E por tudo isso, nós entendemos a seriedade do momento em que nós estamos vivendo. A seriedade da situação em que nós temos no nosso país. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. E o que cada um de nós tem que fazer? Se você tem uma criança de 0 a 5 anos de idade, deve levar aos postos de vacinação para que recebam a gotinha. Não dói, não tem sabor, é uma coisa bem simples, as crianças recebem.
a gotinha com muita tranquilidade, leve os seus filhos, leve os seus netos, não deixe de vacinar. E como eu já falei, se você tem funcionários, se você tem empregados, incentive os seus funcionários, incentive os seus empregados a levarem os seus filhos. Porque ocorre que, mesmo que a doença volte, se uma quantidade muito grande de crianças estiver imunizadas, a doença não vai se manifestar. Nesse início de ano, foram encontrados 5 pessoas portadoras do vírus, esse vírus selvagem do qual eu já falei. Elas são portadoras, isso não significa que elas desenvolveram ou desenvolverão a doença, mas elas são portadoras. E se esse vírus sair do controle e atingir uma quantidade de crianças, então, infelizmente, lamentavelmente, nós teremos uma epidemia e será muito difícil de controlar. O Rotary Club tem trabalhado, tem batalhado. Nós temos uma campanha chamada End Polio Now, ou seja, fim da polio agora, já. Este é o momento. Nós estamos trabalhando com afinco há muitos anos, patrocinando, trabalhando nas campanhas de vacinação para evitarmos que este desastre, esta coisa tão ruim, reapareça no nosso país. E hoje nós estamos vivendo num mundo globalizado. Há muita migração de pessoas, pessoas mudando-se de um país para outro. O nosso país, que tem uma fronteira imensa, está recebendo migrantes de diversos outros países da América do Sul e esses países não estão com a mesma preocupação que nós temos. A maioria das crianças que estão entrando no nosso país, principalmente da Venezuela, da Bolívia, elas não são imunizadas. Então nós temos que tomar um cuidado redobrado. O Rotary Club faz este apelo. O Rotary Club leva essa informação até você. O Rotary Club deseja que você faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa. Nós estamos trabalhando, divulgando. Eu repito, todos os Rotary Clubs do Brasil estamos trabalhando com essa finalidade de não deixarmos que a poliomielite volte para o nosso país. Este programa será reprisado. Na próxima semana nós reprisaremos esse programa para que nós tenhamos a informação sendo passada mais uma vez a todos vocês. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois do nosso intervalo nós vamos ouvir uma convidada, que é a Paula Raquel Dias Cabreira. Ela vem falar sobre uma experiência de vida que ela teve. Aguarde só um minutinho, nós já estaremos de volta.